Bem, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da anatomocinesiologia dos músculos do antebraço. Nós vamos discutir agora as outras camadas, porque nós vínhamos dizendo o seguinte, que os músculos do antebraço são divididos em região anterior, com 4 camadas, região posterior, com 2 camadas, superficial e profunda, e a região lateral. Nos vídeos anteriores, eu discuti com vocês que essas regiões, a camada anterior é dividida em 4 camadas e que a primeira camada da região anterior tem 4 músculos. E aí nós acabamos exatamente falando aqui desse músculo palmar longo. Como vocês podem observar nessa estrutura, esse músculo tem a função de fazer a flexão do punho, tensionar a aponeurose palmar e também o retináculo dos flexores, exatamente nessa região que está sendo demonstrada aqui. Tudo bem? Vamos agora para a segunda camada da região anterior. Nós temos o músculo flexor superficial dos dedos, ok? Ele é um músculo volumoso, vocês conseguem observar na porção anterior do antebraço, principalmente na região medial aqui do antebraço. Sua origem na estrutura do epicôndilo, tá? Que nós aqui chamamos de inserção proximal, epicôndilo medial, mas ele também se origina no processo coronoide da una e no ligamento colateral ulnar, que está situado exatamente aqui nessa região, ok? Aqui nesse trajeto. A inserção distal dele, vocês vão conseguir perceber que esse músculo tem sua inserção, seus tendões muito fortes, inclusive, na face anterior da falange intermédia, do segundo ao quinto dedos. Então eu tenho aqui os metacarpos do segundo ao quinto, a falange proximal, a falange média ou intermédia. Então a falange intermédia do segundo, do terceiro dedo, do quarto dedo e do quinto dedo. Então aqui as falanges intermédias do segundo ao quinto dedos, nós temos aqui exatamente a inserção desse músculo chamado flexor superficial dos dedos, porque ele vai fazer uma flexão das interfalanges, o quê? Das interfalanges proximais. Porque se fosse da interfalange distal, seria o flexor profundo dos dedos. Nesse caso aqui é o flexor superficial. Agora na terceira camada, nós observamos aqui os músculos da terceira camada. Começamos o músculo da terceira camada com o flexor profundo dos dedos. Na terceira camada, vocês vão observar que os músculos vão se inserir sempre nas falanges distais. Aqui está dizendo flexor profundo dos dedos. Então, flexor profundo dos dedos, ele vai se inserir aqui no segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, na falange distal. Percebam que agora esse músculo já tem sua origem na face anterior dos 3 quartos proximais. Então aqui o primeiro, quarto, segundo, terceiro, quarto. Então nos 3 quartos proximais da estrutura da una e também de uma parte do rádio nós temos o que? A membrana interóssea, mas a grande parte volumosa aqui da origem desse músculo está exatamente na face anterior da una. E a sua inserção, volto a dizer, nas falanges distais do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Dedos dos dedos. Eu costumo brincar e dizer que o polegar é um dedo mais ousado. Por que o polegar é um dedo mais ousado? O polegar quer músculos para ele, né? Músculos com função específica para ele. Nesse caso, o polegar vai ter um outro músculo que está aqui citado, que é o flexor longo do polegar, que vem até a falange distal. Lembre-se de que o polegar só tem falange proximal e falange distal, não tem falange média, ok? Então, olha, vamos retornar aqui. Nós vimos que aqui, com relação à terceira camada, nós temos os flexores aqui, o flexor profundo dos dedos. Por que dos dedos? Porque ele pega segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. E veja que vai até a falange distal. Então, o músculo que vai até a falange distal, ele é profundo, mas aqui é dos dedos, do segundo ao quinto. A inervação, como pega nessa região do punho e da mão, pega nervo mediano. Tá? Mas se for mais para a região mais medial, vai pegar um pouco de nervo ulnar também. Nesse caso aqui, a flexão do punho, faz a flexão do punho e flexão das IFPs, ou seja, interfalanges proximais e interfalanges distais. Sempre lembrando do segundo ao quinto dedos. E aqui o nosso flexor profundo do polegar, porque vem até a falange distal também. Pegando nervo mediano e fazendo a flexão da interfalange, da falange proximal com a falange distal do polegar, devido ao mesmo não ter falange média. Assim nós encerramos a terceira camada.